Oi, tudo bem com vocês? Org é uma criadora de conteúdo, e hoje vamos explorar especificamente uma de suas obras, chamadas Pecados do Passado, ou Sins of Past. O título me lembra do nome daquele filme de sessão da tarde. Eu não sei porquê, cara. Interferência é o primeiro vídeo na ordem dos fatos, postado há 3 anos. I pick one body part and I find out anything I want to know about it. I just want to find out about my daughter's dreams, and if it's not you controlling them, then who the hell is it? You should know her very well. Why don't we take a walk together? Just you and I. Down Charlotte's Hall of Dreams. Damos início com o que se parece uma criança deitada, dormindo, enquanto ouvimos alguém falar. Para resumir bem a cena, temos os dois personagens, Bill e King, e no português. Bom, de quem se trata? Um ser capaz de invadir e manipular sonhos, como visto agora. Basicamente, essa criança deitada se trata da filha de Bill, na qual ele quer entrar em seu sonho, talvez entender os sonhos que sua filha está tendo, e nisso entra a participação de King para ajudar. Então aqui estamos, dentro da cabeça da personagem que vai ser a principal. Please don't kill me. Whatever you want. I'll do the job. I'll do it for free. I won't die. Charlotte é seu nome. Ela entra bem entre aspas, desperta nesse mundo de fliperama. Assim como nós, ela simplesmente não entende o que está acontecendo. E já avisando de antemão, o estilo de arte que essa história vai seguir é um dreamcore. Mas o que te achas é isso afinal? Um gênero de arte e edição visual que busca recriar a sensação de estar em um sonho estranho, surreal e muitas vezes desconfortável. E bom, Charlotte começa a caminhar um pouco até que uma voz sussurra em seu ouvido: "Terroriza o seu King", na qual entrega uma lanterna que será útil um pouquinho mais pra frente. Agora muda de cenário ainda no fliperama. "O que é isso, tia?" Ela tenta acordar, a qual é interrompida pelo próprio King, que a manda continuar. O texto tá totalmente inelegível, mas uma parte fala "Just keep going", ou simplesmente continue. Mas beleza. Ela continua. A frente conta um buraco nem um pouco esquisito, atrás de uma textura. Quando ela se aproxima e rapidamente é sugada a ele. "Seu pai vai acordar logo, então deixarei esse último presente com você." You're gonna die too, aren't you? I can feel it. It's okay. We'll be reborn together. I will never be alone again. I'll keep holding on to you forever. Parabéns, você recebeu uma rosa. Agora você sente? Depois de ter aprendido? Tia, eu sinto muito. Até a próxima. Agora temos um novo ser falando. O King se foi. Ele foi no sentido de arrastar pra cima ou algo assim? Eu não sei. É apenas eu agora. Mais cedo você estava falando com quem estava controlando o sonho com ele. Você conseguiria agora, Bill? O texto sugere que essa entidade é quem controla os sonhos de Charlotte. Pelo menos nesse momento. Esta é uma história causada pelos seus próprios pecados. É melhor não te chorar agora. A tal voz, sem nome, cobra de Bill e usa um pecado que ele cometeu. Algo relacionado a um desvivamento de alguém? Eu não faço ideia. Na cena seguinte, temos um monte de imagens aleatórias passando ao som de Feliz Aniversário, quando de repente aparece uma garota, a tal tia, mencionada antes. Uma gravação dela conversando com alguém depois de uma briga com Charlotte, revelando que tia se sentia frustrada por sentir-se fraca e constantemente dependente da irmã. Agora aparece um ursinho que diz para Charlotte que não foi culpa dela, que ela pode escolher parar de reviver isso, mas Charlotte toma uma decisão não muito plausível talvez. Ela escolhe continuar. Agora, deixando tudo que vimos de lado, seguimos com uma nova narrativa. Somos postos em uma tela de computador, onde será acessada por uma nova personagem, a agente Millie. De cara podemos notar que ela está em uma investigação. Sobre o que exatamente? Em nota escrita ela diz: Township tem pouco a ver com os desaparecimentos em Windsor.
É improvável que haja uma conspiração maior em jogo quando se trata dessa empresa. Por favor, direcione todos os esforços para visitantes frequentes de suas localidades. Mas beleza, vamos para o que interessa. Ela acessa um site específico chamado Tomoshi, a empresa de um certo lugar de fliperama. Ok, onde com a ajuda do suporte, explora esse site. E é aqui, meus caros, que temos algumas informações até que de certa forma preciosas. De primeira, ela acessa uma parte do site na qual supostamente não deveria ter acessado. E com a ajuda do suporte, consegue mais um acesso adentro, onde é revelado que a vida de Charlotte estava sendo documentada. Não só ela, como de duas pessoas que são de sua convivência. Em sua descrição apenas cita sua personalidade. Em sua descrição apenas cita sua personalidade e seu jeito de ser. Barulhenta, irritante, impaciente é uma de suas características escritas. Além do mais, é citado que ela ia ao fliperama com frequência, o que explica o cenário do vídeo anterior. Agora de Tia, que é tida como sua irmã, em sua descrição confirma seu parentesco com Charlotte e os seus sonhos de vida. Porém cita algo no mínimo interessante. Ela foi de arrasto, assassinada por alguém que usou de seus sonhos, no caso de atriz, para atrair ela sem que ela tivesse o apoio de sua irmã, o que agrava pela sua deficiência visual, que talvez fosse a razão do bullying que ela sofria. Agora de uma personagem não explorada até então, Ruth, dita como interesse amoroso de Charlotte. Em sua descrição revela que ela teve um passado traumático pelo fato de seu irmão, mas meio que matou seus pais depois de sendo desvivido pela própria Ruth. Porra, mano. E aqui quando se refere a seu irmão, é dito que ele se chama King, o mesmo do vídeo passado talvez. Ela é o oposto de Charlotte, quieta, paciente e manipulada. Can you still hear me, Charlotte? Depois de assistir o vídeo e não ter entendido porra nenhuma assim como nós, ela decidiu desligar o PC. Até aqui, você não é Charlotte. Não tente investigar isso novamente. Gratitude. O episódio começa com Tia falando direto com quem assiste. Ela já sabia que o espectador queria entender o que aconteceu com ela, expressando tristeza por sentir que ninguém realmente se importava. Em seguida, Tia recria um cômodo da casa dela e de Charlotte, que particularmente eu achei esse estilão muito foda, cara. Ela mostra como era sua rotina todas as manhãs, ou pelo menos na maioria. Charlotte acordando Tia para ir para a escola. Nesse dia em específico, Tia sai correndo atrasada. Ao chegar na escola, ela meio que tropeça no meio do caminho, o que a faz ser motivo de piada naquela hora. O que encoraja ao ser mais pelo fato da sua irmã não estar com ela naquele momento para defendê-la. Então alguns colegas a provocam constantemente. Porém, dois personagens em destaque, sendo Kurt, ligado a uma garota loira, na qual intensifica a insegurança de Tia com comentários meio maldosos, onde aqui reforça a deficiência total ou meio que parcial de Tia. Em seguida, uma cena perturbadora, Tia sendo arrastada para uma floresta por um homem loiro, enquanto grita desespero. Dia 16 de novembro de 75. Tia é dada como desaparecida. Charlotte entrando em casa, confusa, chamando Ruth ao telefone, dizendo que Tia está desaparecida desde a noite anterior, na qual ambas tiveram uma briga, na qual provoca a saída de Tia. 6 de fevereiro de 76. Um ano depois, Charlotte encontra o corpo pendurado de sua mãe, Harmony. Ela não suportou a perda da Tia, então decidiu se desviver sobre um urso de pelúcia. Um momento de choque e trauma para Charlotte, que a encontra. Bom, agora temos uma entrevista policial com Charlotte. Após o sumiço de Tia, surge então uma personagem chamada Nina, a qual, momentos antes, ela foi mencionada durante um texto, especificamente quando depois que Charlotte encontra sua mãe. Mas não se engane, pois ela é uma peça-chave para esse enredo. Na entrevista policial, o próprio policial questiona o envolvimento da morte de Tia e Nina, na qual Charlotte se nega. Depois disso, entramos numa parte meio que diferente. Estamos em outro ponto de vista, um sonho
alternado, pelo menos na perspectiva para Harmony. Pelo menos é o que estava escrito ali, inserindo seu nome. Mas o jogo meio que força seu nome a aparecer como Lois. Tia estava no fliperama após a briga com Charlotte, onde é abordada por um desconhecido, Lois no caso, onde Lois convida a tia a ir até uma sala dos fundos, um lugar onde já tinha tido um homicídio, o da personagem Nina no caso, e a cena congela aí. Logo depois, Lois leva a tia para trás do cenário, onde ele agride fatalmente. Um texto aparece: você fará como prometido, sugerindo que Lois tinha uma promessa feita à tia, talvez, e que sua morte é parte de algo mais profundo, além de estar acusando ela de ter matado alguém. Harmony, após esse sonho, entre aspas, jogo, comete o suicídio, possivelmente por causa do trauma de perder a filha, tia. Louis, can't you stop pulling me now? I don't want to go wherever we're going. I haven't felt my legs in a while now. It is cold after all. Can't we stop by my house to get some sweatpants and a coat? Why do you keep whispering to yourself, Louis? Can't you hear me? I don't want to go. Please drop me already. I need to go say bye to Charlotte and... You promised me that we'd live forever. Together. Now, if you really wanted to do that, just give up on that stupid thought of yours. Abre com tia sendo arrastada pela neve por Lois, em seguida sendo enterrada viva. Após sua morte, ela fala como se estivesse viva, mas sob efeito de uma entidade, Umbra, ou no estado de sonho entre mundos. Você prometeu que viveremos para sempre, juntos. Agora, se você realmente quisesse fazer isso, simplesmente desista desse seu pensamento estúpido. Você ficou confuso nessa parte que eu sei, mas relaxa, no final eu explico. A narrativa pula para 14/9/75, a uma festa de aniversário, especificamente para Nina, quando ela estava viva provavelmente. E aqui vemos Jay, Ruth e Charlotte. Charlotte propõe um verdadeiro desafio, que resulta na Charlotte desafiando Nina a se trancar numa sala escura por 30 minutos. Ninguém ali sabe exatamente o que aconteceu e o que Nina fez depois desse desafio, mas nós já sacamos o que foi nesse momento. Provavelmente foi o momento em que ela foi de arrasto, mas como e por quem? 26/12/76. Charlotte está jogando num tipo de arcade ou sonhando, eu não entendi essa parte, onde ela encontra uma criatura que na qual eles começam a conversar, assim revelando que aquela criatura presa é o próprio King materializado, e ele apresenta como irmão de Ruth e pergunta qual é o relacionamento de Charlotte com Ruth, e revela como amiga, e assim abrindo espaço para ele compartilhar alguma memória com ela, especificamente a memória que ele teve de ter matado os próprios pais e ser morto pela própria Ruth em um ato de legítima defesa. 15/1/77. Ruth e Jay convidam Charlotte para o fliperama antes de estar aberto. Eles querem experimentar uma nova máquina de arcade, porém um lab começa a tocar e os três adormecem. Nessa, eles são sequestrados e colocados no banco de trás de um carro e começam a ter sonhos que, depois quando são acordados por um homem loiro de máscara, talvez Lois, não sei, eu só tô chutando alto, eles são chantageados, no que resulta em Charlotte quase levando um tiro e a Ruth sendo espancada até a morte por Jay, para que ele pudesse fugir e sobreviver de acordo com o homem de máscara, que ali só tava fazendo só um joguinho só, e o mesmo acaba rindo sem parar, bem ao estilo Kira. Onde tempo depois, Charlotte desperta em um cenário semelhante a onde tia foi levada. Ela vê Jay desacordado ao seu lado. O pensamento de matar ele por desviver Ruth surge, pois de certa forma ela sabia que ele eliminou Ruth, mas ela se controla e tenta acertar ali primeiro. Ela é largada para sobreviver à custa da sorte, porém quase é pega pelo King por ter deixado Ruth morrer. Há uma parte chamada Memories of Dreams. Charlotte revisita várias memórias dela. No fim, aparece bolhas com texto Memories of Dreams, memórias ou sonhos, questionando se tudo é lembrança ou apenas um sonho. Isso é meio óbvio, né, cara? Também há outro vídeo chamado Synth of the Past. Dentro desse episódio, Charlotte conta sobre seu sonho e que Nina a assombra em cada sonho com aquele sorriso irritante que penetra sua mente. Agora voltando ao momento onde Charlotte estava em sua casa, vazia, assim como o sentimento da falta de toda sua família, ela está decidida a ir de Vasco, quando de repente ela é arrastada até o mundo do sonho, agora por Nina, na qual se apresenta de uma forma angelical. E aqui, por meio de seu sobrenome, que é revelado, Nina Eden, é filha de Louis Eden.
O Homem de Máscara. Nina leva Charlotte até uma memória antiga com Ruth, a qual é interrompida por King, que se irrita por Nina vasculhando as memórias de sua irmã. Após alguns diálogos, Charlotte é confrontada por King, a qual, como vingança por ter deixado sua irmã morrer, ele arranca um de seus olhos, o que a obriga a fugir e depois, para sobreviver, confrontá-lo com a ajuda de Nina. E por hora, King perde Charlotte de vista e nunca mais vimos ele, pelo menos até aqui. Agora Nina leva Charlotte por um trem para atravessar por suas memórias. Um momento de Charlotte interage com a amante Nina, após Nina ter ido de arrasto, na qual a mãe de Nina mostra ter um certo conforto, mesmo com a morte de sua filha, aceitando o fato, diferente de seu pai, Louis, e queria vingança de certa forma, e alguém para culpar, especificamente Charlotte, e ele meio que começou a ter um ódio cego por isso, tanto que ele queria ferir tanto Charlotte com quem estava perto dela, especificamente Tia. Após isso, somos levados ao momento em que Nina morreu, naquele quarto escuro onde foi desafiada a ficar, e aqui descobrimos quem matou realmente Nina. Foi ninguém menos do que o próprio pai de Charlotte, Bill. E por quê? Não sabemos. Porém, Louis culpa somente Charlotte, como se ela tivesse feito isso, e tentou se vingar de Charlotte, como havíamos visto antes, matando também Ruth. Após isso, Charlotte tem encontro com Louis, que a confronta ainda em seus sonhos, revelando a morte de Jay, após ela ter o deixado para trás, enquanto ela se encaminha até uma porta de saída, mostrando que ela ainda tem a opção de deixar tudo isso de lado, o que ela faz. E por fim, o último vídeo lançado até então. Em The Masked Man, temos um curto zumbido que provavelmente é os ideais de Louis. Uma visão distorcida sobre o mundo. Não sei como não, cara. O cara é o próprio Kira, cara. Mas eu vou contar tudo, pelo menos de acordo com mim, do que é a ocorrência certa dos fatos em ordem cronológica. Então, começamos com Charlotte, filha de Bill e Harmony, e irmã de Tia, que tinha o sonho de ser atriz. Ela era amiga de Ruth, Jay e Nina. Durante o aniversário de Nina, em um desafio, ela foi até um quarto escuro, na qual foi surpreendida por Bill, pai de Charlotte, e morta por ele. Mas ele meio que nunca foi pego, simplesmente nunca teve a culpa em cima disso. Na verdade, a culpa foi jogada nas costas de Charlotte, principalmente por Louis, pai de Nina, que tinha certeza que ela foi a culpada e queria vingança. No mesmo ano, ele dá início ao seu plano como um homem mascarado. Em uma noite, Tia e Charlotte brigam, pois Tia queria ser mais independente e não queria sua irmã em cima dela em tudo. Nessa, ela foge de casa e vai até o fliperama, onde é encontrada e abordada por Louis, sem sua máscara no caso, onde é convencida a ir até a mesma sala em que Nina foi desvivida. Lá ela é violentamente espancada, enquanto Louis desconta sua raiva pela morte de Nina. Após isso, ele a leva até um bosque de neve e a enterra ainda com vida. Após isso, é dado seu aparecimento e não exatamente a confirmação, mas simplesmente a morte de Tia, no que um ano depois resulta na morte da mãe dela, Harmony, na qual é achada por Charlotte e ocasiona seu trauma. No mesmo ano, ela conhece King, na qual começa a ter influência dele através de seus sonhos. Tempo depois, Ruth e Charlotte chutam Jay com o fliperama, quando no caminho são sequestrados por Louis, no que termina na morte de Ruth e Jay, e na ira de King sobre a Charlotte. Após sofrer um ataque de King e ficar machucada, ela vai parar em um hospital, onde dentro de sua cabeça começa a ser visitada por Nina, onde temos o plot twist que a sua morte foi dada pelas mãos de Bill, pai de Charlotte. Em sequência, entra em um confronto com King, que termina numa espécie de fuga bem sucedida. Agora seu problema seria somente com Louis, que de certa forma tem influência na sua cabeça também, mas não faz nada além de ficar insultá-la enquanto ela caminha até a saída desse sonho, na qual termina com o monólogo de King e Bill, o único parente além de Charlotte que ainda estava vivo, e queria visualizar a mente de Charlotte enquanto ela estava desacordada, e com a ajuda de King, que naquele caso ele não foi morto e simplesmente foi parado por Nina, entrou em sua cabeça. E assim seguimos com o primeiro vídeo. Após isso seguimos com Dodge Shift, que seria a empresa daquele fliperama, e com a investigação da gente descobrimos um pouco do envolvimento da empresa com as mortes, ou simplesmente um certo interesse que ela teve. Agora que eu vou deixar um pequeno espacinho pra teoria, porque não tem muita coisa certa aqui. O projeto Umbra, que está presente no site, o que seria afinal Umbra ou sombra do latim, em tradições religiosas, míticas e ocultistas, é entendida como uma dimensão espiritual paralela, um espaço entre o mundo físico e o plano divino, é o lugar para onde espíritos vão quando não estão encarnados. A visão de Umbra seria como um plano astral, acessível aos sonhos, visões ou estados alterados de consciência. A Umbra pode, entre aspas, se manifestar em objetos, principalmente em espelhos, relíquias antigas, objetos pessoais ou amaldiçoados. A Umbra pode... Eu não sei dizer exatamente como foi dada no contexto da série, mas pelo menos na pesquisa que eu fiz, ela não seguiria exatamente uma coisa física, mas seguindo pelo menos de acordo com a história, talvez ela tenha esse um sentido trocado, já que aqui, pelo menos o que eu pesquisei, Umbra é uma sombra energética ligada à história e às emoções impregnadas nesses itens. Simplesmente, entre aspas, ligação. Como aquele ursinho que a gente tanto vê, ou aquela rosa também. Mas no contexto da história, ela é posta como entidade, que se aloja em um objeto principalmente que carrega um valor sentimental. King, Nina e Louis podem ser
ou são consequência de Umbras, não sabemos por enquanto. Outra questão que fica é porque Tonchi tem informação de Charlotte e o que querem com ela afinal. Por que Bill matou Nina em seu aniversário? E por que King não escolheu confrontar Lois em vez de Charlotte? Já que como ele tem influência em sonhos, ele pode simplesmente saber quem que foi que fez aquilo, não é? Ou não, né? São perguntas que ficaram no ar por enquanto. E que por enquanto é somente isso. Eu não encontrei no momento da gravação desse vídeo a confirmação da continuação da série, mas com certeza continuarei a acompanhar ela. Gostei muito do estilo, da história e a forma como ela foi contada. Essa série de fato acendeu uma paixão que eu havia perdido de Another Horror, mas que acendeu novamente. Então, meus caros, simplesmente é isso o vídeo, cara. Eu não sei exatamente toda a informação, se ela tava correta. Se eu falei alguma besteira, alguma coisa, me corrija nos comentários. Porém, é isso. Deixe um like, comente alguma coisa para apoiar o canal. Estarei respondendo todos no comentário e preparando o próximo vídeo. No entanto, é isso e tchau, tchau.